Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de frações, né? Estamos no módulo 2 do nosso caderno de atividade. Então, hoje teremos nossa primeira aula desse módulo e falaremos de soma de fração e subtração de fração e alguns problemas relativos às frações. Então, vamos prestar bastante atenção. Se possível, repete quantas vezes você quiser para poder ter o entendimento do conceito que está sendo passado aqui na atividade. Nas operações de frações temos dois casos. Temos as frações que têm os denominadores iguais. No caso, posso pegar aqui um exemplo no canto 1/2 mais 3/2, tá? Quero saber qual o resultado dessa soma. Ou as frações que têm denominadores diferentes. Por exemplo, 1/2 mais 3 quintos. Né? Quando a gente fala do denominador, falamos desse número que está na parte de baixo aqui. Esses dois números aqui são considerados denominadores das frações. E os de cima são os numeradores, né? Sabemos que frações são números que representam a parte de um todo, ou no caso, esse aqui e esse cara aqui são os numeradores. E as frações são números, tá? Ok, então estaremos fazendo aqui uma soma de dois números na forma de fração. Para somar frações que têm o mesmo denominador, no caso que nem essa de cima aqui, teremos uma regra prática, assim como as frações com denominadores diferentes, que nem nesse caso aqui. Teremos outra regra para que aconteça essa soma. Então vamos ver a primeira, no caso, a soma de frações com denominadores iguais. Foi colocado assim, ó, se as frações possuem o mesmo denominador, tá vendo? Mesmo denominador, soma-se os numeradores, termos de cima, e conservam-se os denominadores, termos de baixo. Então vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho aqui a soma 8/2 mais 12/2. Vou conservar o denominador, porque são denominadores iguais, 2 e 2. Então conservo ele e faço a soma desses dois numeradores aqui, ó, 8 mais 12, 20. Lógico que 20 dividido para 2, que uma fração representa também uma divisão, 20 dividido para 2 tem como resposta 10. Tá? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Agora eu tenho um outro exemplo que estou somando três parcelas de frações, três frações diferentes. Então aqui eu tenho 1/13 mais 5/13 mais 3 13. Pela regra, eu vou conservar o denominador, porque eles são iguais. Então, conservo o 13. Tá? Vou riscar ele aqui para deixar bem fixo a ideia. E somo os numeradores. Então, vou somar 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Então, agora eu tenho a fração 9/13. Essa fração aqui, ela não pode ser simplificada, porque ela já está na forma irredutível, tá? Os números não são múltiplos um do outro, então eu não posso simplificar. Então a resposta final fica 9/13. A soma de 1/13 mais 5/13 mais 3/13 é igual a 9/13. E o nosso último exemplo sobre a soma de frações com denominadores iguais, que agora temos 4 frações para somar. Tem aqui, ó, 14/23, mais 7/23, mais 2/23, mais 23/23. Vou fazer a mesma regra. Vou conservar o denominador, porque eles são iguais. E vou somar os denominadores. 14 mais 7, 21. 21 mais 2, 23. 23 mais 23, 46. Logo que 46 eu posso dividir por 23. Porque 23 é 2 vezes, quer dizer, 46 é 2 vezes 23. Então, 46 dividido para 23 tem como resposta 2. Às vezes uma soma de fração ela vai dar um número inteiro, que nem aconteceu nesse caso e nesse caso aqui.
nesses dois casos. E também pode ocorrer que a soma de frações dê uma outra fração, tá bom? Então vamos aqui, ó, uma observação importante. Uma fração deve ser sempre simplificada. Lembra das aulas de simplificações, até se tornar irredutível, ok? A exemplo de 20 meios. 20 meios foi simplificada por 2, então eu dividi 20 para 2 deu 10, e 2 dividido para 2 deu 1. Isso é permitido porque qualquer número natural pode ser representado por uma fração, tá? Então qualquer número natural, números que nós utilizamos para contagem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e infinitos, né? Porque os números naturais são infinitos, podemos representar eles em uma forma de fração, tá? Isso é bom vocês levarem. Então, vamos para agora a nossa segunda ideia, que é a soma de frações com denominadores diferentes. Agora os denominadores são diferentes. Frações do tipo 1 meio mais 5 terços, ou 1 décimo mais 1 centésimo, ok? São frações que têm os números de baixo diferentes, tá vendo? 10, 100, 3, 2, os denominadores são diferentes. Vamos fazer pelo método do MMC, tá? O MMC é o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum. Veja esse tipo de soma. Ó, neste caso, calculamos o mínimo múltiplo comum, o MMC. Para fazer a soma entre essas duas frações aqui, ó, 1 meio mais 5 terços, eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores, entre os denominadores das frações. Que queremos somar, esse valor passa a ser o novo denominador da fração. Então, quando encontramos o mínimo múltiplo comum dos denominadores, esse número que encontramos, ele vai ser um novo denominador das novas frações, das frações equivalentes, tá? Que vai ser gerada por essas frações que temos originais. Então, vamos ver aqui, ó. Além disso, devemos dividir o MMC encontrado pelo denominador e o resultado multiplicamos pelo numerador de cada fração. Esse valor passa a ser um novo numerador. Então vamos entender esses dois pontos aqui, tá bom? Que foi lido. Preste bem atenção. No caso, queremos fazer essa soma aqui, ó. 1/4 mais 3/8 mais 5 décimos. Essa soma. Quero saber o resultado. O primeiro passo é separar os denominadores 4, 8 e 10 e determinar o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum desses três números. Separamos aqui pelo método de decomposição. Então pegamos aqui 4, 8 e 10, como eles são números pares, dividimos 4, 8, 10 por 2. Então 4 dividido para 2 teve como resposta 2. 8 dividido para 2 teve como resposta 4. 10 dividido para 2 teve como resposta 5. Agora, pegamos essa segunda linha que apareceu, 2, 4, 5, e dividimos os dois números pares, que é o 2 e o 4, novamente por 2. Então 2 dividido para 2 vai dar 1. 4 dividido para 2 vai dar 2. O 5, como não tem uma divisão exata, repetimos ele na próxima linha. Agora vamos para a segunda linha. Ainda tem um número par aqui, que é o 2. Então 2 dividido para 2 vai dar 1. Esse 1, como não tem um outro divisor a não ser ele mesmo, repetimos ele na linha de baixo. Então 2 dividido para 2 dá 1. Lógico que aqui eu teria que descer o 5, né? Então não seria 1. Agora, como só tem um 5 para dividir, eu vou dividir por ele mesmo, porque 5 é um número primo. Primos são aqueles números que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. É bom vocês darem uma revisada também sobre números primos, né? Então, agora eu faço a divisão. 5 dividido para 5
vai dar 1. Então, vou repetir o primeiro 1, repetir o segundo 1 e repetir o terceiro, que foi a divisão. Daí, fazemos o produto desses 4 números que apareceram do lado direito dessa linha, dessa barra, né? Então, fazemos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 10, podemos escrever assim, ó. O mínimo múltiplo comum de 8, primeiro 4, né? 4, 8 e 10 será o 40. Beleza? Então aqui encontramos um novo denominador da nossa fração. Vamos para a próxima folha. Grava esse número aqui que ele vai estar lá na próxima folha. Então descendo aqui, fizemos o cálculo do mínimo múltiplo comum e vamos continuar a leitura aqui. Sabe-se que o denominador em comum é o 40, né? Que é o mínimo múltiplo comum. Por isso, devemos fazer as seguintes subtrações para a soma das frações acima. Dividir o termo resultante do MMC, o 40, pelos denominadores das frações de 4, 8 e 10. Quer dizer, dividir por esses 3 números que estão aí. Com o resultado da divisão, multiplica-se os valores pelos numeradores 1, 3 e 5. Então, foi feito isso aqui, ó. Vou refazer o cálculo, esse cálculo aqui, tá? Para facilitar para vocês. Peguei 1/4 mais 3 oitavos mais 5 décimos. E quero encontrar frações equivalentes, só que essas frações agora tem um denominador 40, né? Que encontramos no MMC. Daí fazemos a divisão, pegamos o 40 e dividimos por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 40? Então, 4 cabe 10 vezes. 10 vezes, certo? Então, eu perguntei quantas vezes o 4 cabia dentro do 40. Então, ele cabe 10 vezes, ok? Então, achamos aqui esse 10, porque 4 vezes 10 é 40. Agora, pegamos esse 10 aqui, ó, e multiplicamos por esse numerador da fração 1/4. Multiplicamos por 1. Então, 10 vezes 1 vai dar 10. Mas, vou repetir o sinal da operação e vou ver o próximo denominador. O denominador aqui é o 8. Então, vou dividir 40 para 8, que vai dar 5. Porque o 8 cabe 5 vezes em 40, ou 8 vezes 5 é 40. Pegamos esse 5 aqui, ó, e multiplicamos pelo numerador dessa fração 3 oitavos. Então, 5 vezes 3, 15. Mais... E agora o último denominador, 40 dividido para 10. O 10 cabe 4 vezes, ou 4 vezes 10 é igual a 40. Então, multiplicamos 4 vezes 5, ok? Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Daí, fazemos a soma, já que temos um único denominador. Fazemos a soma desses 3 numeradores. 10 mais 15 mais 20 vai dar 45 sobre 40. Então, a regra é essa. Quando temos denominadores diferentes, temos que encontrar o MMC. Depois de encontrar o MMC, fazemos a divisão desse novo número, desse MMC, pelos denominadores das frações anteriores. Então, esse é o sistema do MMC. Continuando a nossa leitura, diz assim, ó, após as operações obtivemos uma fração em que os termos de cima são conscientes da divisão, seguida da multiplicação, sendo o denominador o próprio resultado do MMC, ou seja, a soma será estabelecida por 1/4 mais 3 oitavos mais 5 décimos é igual a 10 mais 15 mais 20 sobre 40, que é 45 sobre 40 avos. Soma de denominadores diferentes. Lógico, essa fração que apareceu aqui, 45 sobre 40, eu posso simplificar, né? Simplificando essa fração, eu reparo que 45 e 40 são múltiplos de 5. Então, posso dividir o 45 por 5 e o 40 por 5. Então, dividindo o 45 por 5, eu encontrei 9. E 40 por 5, eu encontrei 8. Então, o resultado da soma das 3 frações aqui, ó, é igual. Vou botar aqui uma seta bem grandona para chegar até o resultado. A 9 oitavos. Ok? Essa é a nossa primeira aula. Vou dar uma pausa aqui
Depois continuamos com a aula de subtração.